Paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, nessa noite especial, solene, eu quero iniciar dizendo que todo o trabalho da organização Mensageiras do Rei está baseado em 5 ideais que vocês vão conhecer todos completamente logo mais. Tudo o que se faz nesta organização tem a ver com esses 5 ideais. Hoje, o ideal que está em foco esta noite é o 5º: aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Como nós podemos assumir a responsabilidade da grande comissão? Quero te convidar para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai Santo, nós voltamos as nossas faces ao Senhor nessa noite. O Senhor está aqui. O Senhor habita no meio do seu povo, no meio dos louvores. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e ajude-nos a cumprir a nossa responsabilidade, bem como nos capacitar para o exercício da nossa tarefa como igreja. Em nome de Jesus, amém. Essa porção das Escrituras que nós acabamos de ler é comumente chamada de Grande Comissão. É a ordem final e absoluta que o Senhor Jesus ressurreto deu aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Geralmente, o texto de Mateus capítulo 28, apenas esse é associado à grande comissão. É verdade que essa é a comissão mais famosa, a de Mateus 28. Mas sendo mais preciso, nós podemos falar em grandes comissões, no plural. Nós temos outras 4 formas complementares da grande comissão. 3 no final dos evangelhos e uma no livro de Atos, bem no início. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, não está projetado aqui, mas é o texto que é base para o 5º ideal das mensageiras do rei. Marcos 16, versículos 15 e 16, nos é dito: vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A segunda forma complementar da grande comissão está em Lucas, capítulo 24, do versículo 46 ao 47. Nós lemos ali o seguinte, Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, Jesus aqui no caso: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A terceira forma complementar da grande comissão está em João, capítulo 20, do versículo 21 ao 23. João 20, do 21 ao 23. Lemos assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. E finalmente, em Atos 1:8, antes de ascender aos céus à vista dos discípulos, Jesus disse, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Não resta dúvida, aqui, meus irmãos, que a ênfase cumulativa nessas versões da grande comissão é claramente colocada na pregação, testemunho e discipulado. O que isso significa? Significa simplesmente que Jesus quer que o seu povo faça discípulos por meio da pregação e do ensino da palavra de Deus. É muito claro isso daqui nos textos que nós lemos. No original grego, o único imperativo em Mateus 28 é fazer discípulos. Portanto, o grande propósito da missão da igreja é fazer discípulos, indo, batizando e ensinando. Assim como o negócio do escritor é escrever e do administrador é administrar, o negócio da igreja é simplesmente fazer discípulos. É um fato que não pode ser exagerado. Nunca é demais enfatizar isso daqui. Dito isso, é importante, nessa época de superficialidade, definir o que realmente é um discípulo de Cristo. De acordo com a Escritura, um discípulo de Cristo é alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, é alguém que nasceu de novo. Se você quiser ir tomando nota dos textos, João 3,3 e Efésios 2, versículo 4 e 5. Um discípulo é alguém que confia também exclusivamente na pessoa e obra de Cristo. Atos 4,12 e Gálatas 6,14. Um discípulo é alguém que está crescendo no conhecimento das Escrituras. 1 de Pedro 2,2. O discípulo é alguém que está sendo conformado à semelhança de Deus. Alguém que foi liberto do pecado e está se tornando mais parecido com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, e também em Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Um discípulo também, isso daqui é importante, é membro ativo de uma igreja local bíblica. É o que diz o autor de Hebreus no capítulo 10, do versículo 23 ao 25, para você conferir depois. Esse aqui é o padrão pelo qual todo trabalho missionário deve ser julgado. Todo trabalho cristão, toda atividade e evento da igreja deve constantemente pôr o seu próprio trabalho à prova com a seguinte questão: todo esse trabalho está resultando no aumento e fortalecimento de discípulos genuínos de Jesus Cristo? A questão importante não é quantas pessoas participam desta ou daquela atividade. A questão importante não é se elas estão recebendo ou tendo algum benefício social, material. A questão importante aqui é se todos aqueles esforços estão resultando em discípulos genuínos de Jesus Cristo. Eu dou ênfase a isso daqui porque há em nossa época uma mentalidade superficial, pragmática e antibíblica, dominando a mentalidade das igrejas e das agências missionárias. Um erro comum, por exemplo, consiste em acreditar que ser um discípulo de Cristo é meramente levantar as mãos em resposta ao apelo do pastor, vir à frente e depois assinar um cartão de decisão. Há o engano também de acreditar que um aumento no número anual de batismos é correspondente a um aumento verdadeiro no número de discípulos. Outra falácia, meus irmãos, é considerar como resultado do trabalho missionário, ou seja, como um discípulo de Cristo, alguém, como eu já disse, que está sendo beneficiado por algum projeto social desenvolvido pela igreja ou por alguma agência missionária. O fato de que há crianças, adolescentes, há jovens que se tornam bailarinas, atletas, universitários ou pessoas que recebem cestas básicas por intermédio de projetos, não necessariamente significa que estão sendo formados discípulos de Cristo. É muito importante conservar isso muito firmemente nas nossas mentes. Certamente, meus irmãos, há um enorme valor em fazer o bem para as pessoas, mas se o objetivo de todo o trabalho missionário não forem discípulos genuínos de Jesus, jamais nós podemos sair por aí falando que o trabalho está indo de vento em polpa, que estamos tendo sucesso na grande comissão. Agora, é importante dizer, nós devemos ser cuidadosos nesse ponto, para nós não nos precipitarmos
julgando equivocadamente o nosso próprio trabalho ou de outros, simplesmente porque não há resultados imediatos em termos de discípulos. Há algumas questões essenciais a se considerar antes de qualquer parecer. Primeiro, o objetivo do nosso ministério é bíblico? O objetivo é fazer discípulos para a glória de Deus? Segundo, nós estamos usando métodos bíblicos para alcançar esse objetivo? Esses métodos estão alinhados com as Escrituras? Nós estamos utilizando os termos, os métodos, os meios que estão estabelecidos aqui? Terceiro, nós estamos trabalhando com a fidelidade e perseverança que são exigidos de um servo de Cristo? Se as respostas a essas questões são sim, meus irmãos, então a gente também não pode perder de vista o fato de que, no final das contas, é tão somente a soberania de Deus quem vai determinar os resultados do trabalho. Alguns missionários evangelistas, logo que entram no campo, colhem frutos. Outros passam anos trabalhando para que esses frutos sejam colhidos por uma geração posterior. O grande missionário batista Adoniran Judson seria um fracasso para as avaliações das agências missionárias modernas. Pois bem, aqui estou eu, diante da grande comissão, e está sendo me dito que a grande comissão é uma ordem de Jesus para o seu povo, para simplesmente fazer discípulos. Mas há dois grandes obstáculos aqui para a execução dessa tarefa. Primeiro, a extensão colossal desse trabalho, porque Jesus disse que esses discípulos deveriam ser feitos de todas as nações, não apenas aqui ou ali, mas de todas as nações. Segundo, a fraqueza natural humana em realizar plenamente essa tarefa. Os discípulos, definitivamente, meus irmãos, eles não tinham a menor condição de cumprir essa comissão por meio dos seus próprios poderes. Alguns dos discípulos, mesmo vendo Jesus ressurreto, na ocasião em que foi dada a grande comissão, ainda estavam cheios de dúvidas, segundo nos diz Mateus, capítulo 28, versículo 17, você pode conferir na sua Bíblia. Mateus 28, 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meus irmãos, eles não estavam nem acreditando em Jesus, que dirá no sucesso da grande comissão. Imagine a reação dos discípulos ao receberem essa ordem de Jesus. Jesus, o Senhor está nos mandando fazer discípulos de todas as nações. Jesus, mas olha para nós. Nós vamos conquistar o mundo? Nós, pescadores da Galileia, homens iletrados, sem influência, sem meios, sem poderes, não zombem de nós, Jesus. Mas Jesus sabia que nós seríamos tentados a olhar para as nossas fraquezas, e por isso que Jesus enfatizou a sua autoridade e presença, a fim de dar a nós a garantia do sucesso da grande comissão. Ele introduziu a grande comissão de Mateus 28, anunciando a sua autoridade universal. Olha só o que diz aí. Toda autoridade, versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus concluiu essa comissão, garantindo sua presença constante. Último versículo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na versão de Atos da grande comissão, Jesus também prometeu ao seu povo um poder capacitador sem precedentes na história. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em outras palavras, aqui é como se Jesus dissesse: eu não estou enviando vocês para a guerra sobre as suas próprias autoridades e poderes, sobre suas próprias forças. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão no poder do Espírito Santo, sejam as minhas testemunhas. Eu mesmo estarei com vocês, derrubando as fortalezas de Satanás e realizando grandes coisas. Parece que agora, então, meus irmãos, a extensão global da missão e a nossa falta de poderes naturais para realizá-la não são razões legítimas para desculpas, medos e dúvidas.
tendo em vista a autoridade, poder e presença contínua de Cristo no encargo missionário. Mas, a despeito da força inabalável de Cristo com seu povo, há ainda uma grande dificuldade, uma dificuldade muito comum levantada para justificar a negligência na formação de discípulos. Alguns dizem, eu não sei o que dizer, eu não tenho conteúdo a apresentar, eu não sei o que falar às pessoas, eu não sou um bom orador, eu não sou eloquente. Foi exatamente essa a preocupação de Moisés quando o Senhor o chamou para libertar os hebreus da escravidão do Egito. Vá até Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então, aqui o problema do que dizer foi resolvido. Deus deu a Moisés o conteúdo do que ele haveria de dizer. Mas Moisés colocou outro obstáculo mais adiante, e esse obstáculo foi que ele alegou ter uma oratória deficiente. Ele disse em Êxodo 4:10, avance um capítulo, Êxodo 4:10. Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo, não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? A resposta de Deus, portanto, aqui, é que a falta de eloquência de Moisés também não seria um problema para cumprir a missão do Êxodo, porque no final das contas, é Deus quem concede graça e dons aos homens para cumprir as tarefas que Ele mesmo designou. Assim como Moisés, o profeta Jeremias também alegou inabilidade com as palavras quando foi chamado para pregar contra a apostasia do Reino do Sul. Olha só Jeremias, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Jeremias 1, 6 a 9. Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Portanto, meus irmãos, essa preocupação do povo de Deus com o que dizer e a incapacidade de falar, com a falta de eloquência, quando comissionados para alguma tarefa especial, não é nova. E o Senhor Jesus sabia disso. É por isso que na pequena comissão, em Mateus capítulo 10, quando Jesus convocou os 12 para serem enviados ao povo de Israel como ovelhas no meio de lobos, prefaciando a grande comissão a todas as nações, o nosso Senhor antecipou aos discípulos que eles não deveriam se preocupar com o que dizer e com o modo de falar. Mateus capítulo 10, versículo 19. O Senhor Jesus diz, quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. De modo semelhante, na grande comissão, em Mateus 28, o Senhor Jesus também garantiu que a preocupação sobre o que dizer não seria um problema, pois Ele definiu claramente o conteúdo do discurso. E é essa verdade demonstrada de maneira poderosa e sucinta nas 12 palavras da comissão de Marcos, capítulo 16, que nós já lemos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho de Jesus, meus irmãos, é a grande e principal mensagem da grande comissão. O modo de anunciá-la também não seria um problema, pois eu quero relembrá-los que Jesus providenciou o Espírito Santo para capacitar seu povo, como nós já lemos em Atos, capítulo 1, versículo 8.
E na continuidade do livro de Atos, nós vemos que os discípulos anunciaram o Evangelho de maneira eloquente, poderosa, no poder do Espírito Santo. Portanto, na grande comissão, meus irmãos, a solução para o problema do que devemos dizer é simplesmente o Evangelho que nós já temos. E a resposta para o problema da nossa incapacidade de falar é o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, nós já temos tudo o que precisamos para cumprir a grande comissão. Nós já temos tudo o que nós precisamos para cumprir a grande comissão. Como pastor, os livros, em certo sentido, são minhas ferramentas de trabalho e também um lazer pessoal. Ao longo dos anos, investi em livros e organizei em estantes para serem o meu instrumento de trabalho, para que eu pudesse executar a minha tarefa de uma melhor maneira. Mas eu nunca cataloguei esses livros. Por isso que algumas vezes me ocorreu de adquirir livros que eu já tinha no meu acervo, ou adquirir recursos e depois descobrir que aqueles recursos não foram em nada úteis, pois eu já tinha tudo que eu precisava ali comigo para executar a minha tarefa, ou alguma tarefa específica. Somente depois que eu casei é que todos os livros foram catalogados pela Fernanda, e agora é ela quem me informa quando eu tento comprar algum livro que eu já tenho. É ela quem me ajuda nessa tarefa. Frequentemente ela me alerta dizendo que eu estou prestes a adquirir um livro que já está lá e eu não sabia que estava. Isso daqui, meus irmãos, é uma ilustração perfeita de cristãos que estão queixando-se da falta de recursos que já possuem. Nós já temos a autoridade derivada de Cristo, a presença contínua de Cristo, a gloriosa mensagem do Evangelho e o eletrizante poder do Espírito Santo em nós. Nós precisamos de mais alguma coisa? Falta-nos realmente algo? É claro que não. É claro que não falta absolutamente nada. Assim como a Fernanda me informa que já tenho os recursos que preciso para certa tarefa do ministério, eu também estou informando você aqui essa noite, que você já tem todos os recursos que precisa cumprir a grande comissão. Todos já estão em sua posse, não há falta de nada para você. A falta de não saber o que falar não é um problema, a falta de eloquência não é um problema, você já tem tudo, absolutamente tudo que você precisa. Agora, visto que sou um crente verdadeiro e eu já tenho tudo o que necessito para o exercício da grande comissão, como eu posso assumir a minha responsabilidade de fazer discípulos? Primeiro, você pode assumir a sua responsabilidade individualmente. Como? Comece conhecendo a mensagem do Evangelho. Comece conhecendo a mensagem da qual você foi incumbido de anunciar ao mundo. O negócio do cristão é conhecer o Evangelho, meus irmãos. Porque o Evangelho é o maior tesouro dado à Igreja de Cristo. Se o diabo pudesse tirar essa mensagem do mundo, ele a tiraria. E como ele não pode tirar, o que ele faz? Ele tenta perverter, tenta imitá-la, fazer uma imitação chula, podre, distante daquilo que é a realidade. Então nós devemos nos esforçar para conhecer, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é a maior revelação da multiforme sabedoria de Deus aos homens e aos anjos. Então é nossa obrigação, individualmente, nos aprofundarmos no conhecimento do Evangelho, em saber o que o Evangelho diz sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo e sobre a resposta necessária a esse Evangelho. Além disso, todo cristão deve estar qualificado para ensinar tudo o que Cristo ordenou, o que inclui o que está escrito na lei, nos profetas e nos apóstolos. Só assim nós seremos capazes, nós poderemos fazer discípulos genuínos de Jesus Cristo e não apenas convertidos. Não significa que todos são mestres, que todos têm que ser pastores, que todos têm que ser missionários, mas é responsabilidade nossa saber o que está escrito aqui. É responsabilidade de cada um de nós. A responsabilidade
Essa que não está apenas sobre pastores e missionários. Devemos estar mergulhados nas Escrituras, porque nós não precisamos inventar nenhuma mensagem. Nós não precisamos entregar nada novo ao mundo, nada da nossa própria cabeça, fruto da locubração humana. Nós precisamos conhecer a antiga mensagem que já está registrada aqui nas Escrituras. Isso é vital, meus irmãos, porque a Escritura nos alerta que aqueles que não pregam o evangelho bíblico trazem condenação sobre si mesmos. Ouçam as palavras do apóstolo Paulo, um grande mestre do evangelho, em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Fortes as palavras do apóstolo aqui. E como os fariseus do passado, aqueles que não pregam o evangelho bíblico desligam o reino dos céus das pessoas. Mateus 23:13. Você consegue perceber a gravidade da sua responsabilidade? Da sua e da minha responsabilidade? É a vida eterna das pessoas e a nossa quem está em jogo, que estão em jogo aqui nessa questão. Mas a responsabilidade individual do cristão na grande comissão não para nesse ponto, meus irmãos. Você deve não apenas se esforçar para conhecer o evangelho, mas também estar comprometido em anunciá-lo com fidelidade, ousadia e cuidadosamente. Ter o zelo para que as verdades mais profundas do evangelho sejam conhecidas por todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, analfabetos, iletrados, surdos, todos os tipos de pessoas são dignos dessa mensagem. Por isso você deve estar sempre pronto a dizer, a tempo e fora de tempo, no trabalho, na faculdade, no seu círculo de influência, que Deus é bom e nos criou bons, mas nós pecamos contra Deus e passamos a merecer a sua ira justa. Cristo, portanto, veio e viveu a vida perfeita que nós deveríamos ter vivido e morreu a morte vergonhosa que nós deveríamos morrer. Cristo suportou a punição de Deus pelo pecado sobre si mesmo como um substituto e depois ressuscitou para derrotar o pecado e a morte. E agora Cristo oferece salvação a todos os que se arrependem e creem. Isso é evangelização. A evangelização verdadeira é proclamação do evangelho. Nem todos os cristãos, como eu disse, são evangelistas, mas todos são chamados para evangelizar. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Como Jeremias, se você não falar dessa mensagem, isso será no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, disse Jeremias, capítulo 20, versículo 9. E ai de nós, se nós não pregarmos o evangelho. Dito isso, é importante conservar em nossas mentes que a evangelização não é apenas viver sua vida como um exemplo. De maneira nenhuma eu quero diminuir a necessidade de nós sermos um exemplo nessa geração má e adúltera. É bíblico que nós sejamos um exemplo. Não pode ser menos que isso. Nós não podemos baixar o padrão de sermos parecidos com Jesus. O nosso modo de viver deve despertar curiosidade nas pessoas. Elas devem querer saber por que nós vivemos da maneira que nós vivemos. Martinho Lutero, com acerto, disse: todo cristão deve tornar-se Cristo para o seu próximo. Contudo, o engano que eu estou combatendo aqui é representado perfeitamente por uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que se tornou um jargão evangélico muito popular, o qual diz o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras? Não há nada mais distante do ensino da Escritura do que isso daqui. Diga ao apóstolo Paulo, se necessário, use palavras, e veja o que ele responde em Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Não existe verdadeira evangelização sem palavras, oral ou escrita. Evangelização também não é dar testemunho pessoal e também não é convidar alguém para vir à igreja.
Todas essas coisas são boas, são úteis e podem preparar o solo para a evangelização. Mas essas coisas não são, por definição, evangelização, porque não proclamam o evangelho em todos os seus termos. É verdade, reitero, nem todos têm um dom de evangelização, mas todos devem estar prontos a fazer uma confissão de Cristo de acordo com a luz que tem, para não corrermos o risco, meus irmãos, de estarmos transferindo a nossa responsabilidade pessoal ao marcarmos apenas encontros para outros evangelizarem em nosso lugar. Não sejamos testemunhas silenciosas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O cego lá em João 10, ele não sabia exatamente quem Jesus era, mas ele deu o que ele tinha ali. Ele disse: eu era cego e agora eu vejo. A nossa vida está em conexão com a nossa mensagem. Nós devemos trazê-la junto, mas nós devemos nos certificar de que nós estamos confessando a Cristo. Pois bem, agora você sabe que a sua responsabilidade pessoal na grande comissão envolve basicamente conhecer o Evangelho para anunciá-lo com fidelidade e ousadia, além de ser apto para ensinar tudo o que Jesus ensinou para fazer discípulos verdadeiros de Cristo. Mas há ainda uma responsabilidade de cada cristão, uma responsabilidade individual de cada cristão em relação ao Evangelho, que é protegê-lo. Leia o Novo Testamento e observe que desde o início da igreja, os apóstolos tiveram que proteger a igreja de erros, heresias e charlatanismos. A carta aos Gálatas é uma vigorosa defesa do Evangelho contra os judaizantes. A primeira carta de João, a qual o pastor André vai começar a expor a partir desse domingo à noite, é uma resposta contundente a uma mentalidade gnóstica, uma heresia desde os primórdios da igreja. E muitas outras cartas do Novo Testamento fazem alguma correção a respeito de uma má compreensão do Evangelho pela igreja. Hoje existem outros vários evangelhos, evangelhos modernos, o evangelho da prosperidade, o evangelho social, o evangelho da livre graça, o evangelho filosófico, o evangelho brasileiro, o evangelho feminino, o evangelho negro, o evangelho inclusivo ou gay e muitos outros, os quais na realidade não são evangelho. Só existe um evangelho. E esse é o evangelho bíblico, escandaloso, que ofende o homem natural, que exalta Cristo. É o evangelho santificador que resolve o problema do pecado. É o evangelho no qual a justa ira de Deus é esgotada em Cristo a favor de todos aqueles que se arrependem e creem. É o evangelho que promove o verdadeiro evangelismo e missões. É essa mensagem que deve ser anunciada. Se há uma verdade sobre os cristãos, meus irmãos, sobre nós, é que nós somos portadores e mordomos do evangelho. E como bons mordomos desse tesouro, portanto, nós temos o dever de não permitir que a glória do evangelho seja diminuída. E nós devemos recuperar o verdadeiro evangelho para proclamá-lo audaciosamente a todos. Nós estamos em guerra, meus irmãos. A vida cristã é uma guerra, ela sempre foi. A vida cristã não é um playground, um parque de diversões. O evangelho está mais do que nunca sendo atacado. E muitos cristãos estão sendo levados por qualquer vento de doutrina. Portanto, é tempo de fortalecer a igreja local, a nossa igreja, e proteger o evangelho, guardando o coração e defendendo repetidamente as verdades elementares do evangelho. Nós devemos estar dispostos a morrer para proteger essa mensagem, bem como os apóstolos o fizeram. Esse é o espírito do Novo Testamento. Esse é o espírito do verdadeiro discípulo de Cristo. Eu não confio em ninguém que se diz crente e não faz nada, que fica em silêncio, não se posiciona. É indiferente quando vê o verdadeiro evangelho sendo substituído por um outro evangelho de glória inferior. Repetir a mesma coisa para mim não é cansativo. O muro é do diabo. Ele é o arquiteto e o construtor do muro. Se você está ou fica em cima do muro, você já está com o diabo. Agora,
eu sei o que compete a mim pessoalmente como cristão. E o que compete a mim pessoalmente como cristão é conhecer, proclamar e proteger o Evangelho, bem como aprofundar-me em toda a Escritura e fazer discípulos, ensinando eles a obedecerem tudo que Jesus ensinou. Mas a grande comissão não diz respeito apenas ao cristão individualmente, de modo que ele saia mundo afora, de forma totalmente autônoma, segurando folhetos evangelísticos nas mãos e batizando as pessoas à torta e à direita. Certamente, meus irmãos, a grande comissão não pode ser cumprida sem indivíduos que compartilhem o Evangelho a outros. Mas isso daqui não é tudo. A sua responsabilidade na grande comissão também envolve você através da sua igreja local. Envolve a mim e a você através da igreja local. A igreja é um corpo de cristãos onde a palavra de Deus é pregada corretamente. E o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente. A igreja local é o meio normal que Deus intencionou para que nós possamos ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Observe o livro de Atos e veja que ele não é centrado apenas na evangelização de discípulos individuais, mas na evangelização e no discipulado no contexto da igreja local. É exatamente isso que nós vemos se repetindo ao longo de toda a história da igreja. Toda a vida cristã ela é vivida no contexto da igreja, e com o discipulado não é diferente, meus irmãos. O discipulado ocorre em igrejas locais, e por meio de igrejas locais, e isso fica evidente porque a grande comissão, o texto de Mateus 28, menciona a ordenança do batismo, e somente a igreja local tem autoridade outorgada por Cristo para batizar. Isso significa que a grande comissão não é cumprida totalmente até que os novos crentes sejam estabelecidos em congregações locais, cujo rito de entrada, por assim dizer, é o batismo. Esse é um fato que simplesmente não pode ser exagerado, meus irmãos. Essa ênfase é importante porque sempre há o risco de nós sairmos por aí como baratas tontas, concentrando os nossos melhores esforços na execução de campanhas, eventos, projetos, cujo grande e principal objetivo não é pregar o Evangelho para reunir igrejas. É importante que a igreja local seja edificada, seja fortalecida, mas ela deve estar forte e edificada para plantar outras igrejas. Nós podemos ficar tão preocupados com nós mesmos e esquecermos que novas igrejas são um plano de evangelismo de Deus. Não hesito dizer que os nossos melhores esforços, os nossos melhores recursos, os nossos melhores membros da igreja devem estar voltados para a tarefa de fazer discípulos de modo a reuni-los em igrejas locais. Esse é o negócio da igreja, esse é o negócio de Deus. Em certo sentido, Deus é o grande plantador de igrejas. Você é aposentado? Você é estudante? Você é dona de casa? Você é médico? Você é advogado? Você é professor? Como vai seu envolvimento na grande comissão? Onde você tem empregado os seus melhores esforços? Nem todos aqui irão ao campo missionário, mas todos aqui devem estar envolvidos, individualmente e conjuntamente, de alguma maneira, nos esforços da primeira Igreja Batista do Pará, da nossa igreja, para fazer discípulos e reuni-los em congregações locais. Essa é uma responsabilidade de todos nós como igreja, do pastor, a parte mais frágil do corpo de Cristo. Não é uma responsabilidade apenas de um pequeno grupo de pessoas do Ministério de Evangelismo e Missões. Muito menos essa é uma responsabilidade que nós podemos transferir para outras organizações. Há um sentido em que é correto dizer que agências missionárias existem porque a igreja local falhou em sua missão de pregar o Evangelho e reunir igrejas. Eu vou dizer isso de novo porque eu não quero que você esqueça. Agências missionárias existem porque a igreja, em certo sentido, falhou em sua missão. A grande comissão é primariamente responsabilidade da igreja local, da nossa igreja, é responsabilidade nossa. Nós não podemos transferir, delegar isso a outras pessoas. Nós nunca podemos esquecer que agências missionárias
são apenas dama de honra e não a noiva. Amém, irmãos? A agência missionária é dama de honra, não é a noiva. Ela não tem a glória da noiva de Cristo. Ela não pode usurpar a responsabilidade da igreja de Cristo. E os nossos esforços devem estar envolvidos com a igreja para plantar igrejas. Aceitemos, portanto, a nossa responsabilidade e façamos discípulos de Cristo de todas as nações, para a glória de Deus Pai. Esse é o ideal de todos nós, pois todos nós fomos chamados para sermos mensageiros do Rei. Amém.